Estamos recebendo a vereadora Valéria Assunção. Ainda não me acostumei, viu, com isso. Olha pra Valéria, veja jornalista, né? Não me acostumei. Não te acostumasse que ela saiu do sofrimento? Não me acostumei ainda, não. Valéria Assunção. Inclusive, ela esteve fazendo uma viagem a Brasília, capital federal, visitando lá os nossos representantes. Só nos gabinetes. Não, mas a porta estava sempre aberta. Dizem eles, né? Valéria, bom dia, bem-vinda ao Correio da Manhã. Olá, meninos, bom dia. Carlos, Vitor, Oscar, Aline, todos aqui que escutam a Rádio Correio. Bom dia especial, né, aos ouvintes. É isso, gente, tô por aqui, né? Como você disse, né, Carlos, é estranho, né? Tá sempre... Não, eu ainda olho para... Leva um tempinho para acostumar, pra Valéria... Foram 25 anos, né, meu amigo, nos microfones de rádio e TV. Para Valéria Assunção de TV, de rádio, né? Valéria, essa viagem a Brasília teve um saldo positivo? Então, estou aqui, inclusive, fazendo aqui um recorte, um resgate, né, de um balanço dessa viagem, porque foi a minha primeira viagem, né, a Brasília como parlamentar. Como pidona. Pidona, exatamente. Nos cabe isso. Sabe por quê, Carlos? É verdade. O vereador não tem emenda impositiva. Nós, Campina Grande, não temos emendas impositivas. É verdade, ainda não tem não, né? Não temos. Verdade. Justamente para destinar para assuntos e pautas que nós somos demandados enquanto vereadores. Então, a população nos procura, a gente fica de mãos atadas, enquanto vereador da oposição, mais difícil ainda, porque não tem acesso, né, enfim, direto à prefeitura, como outros vereadores da bancada de situação. Então, nos resta o quê? Ir a Brasília, atrás dos recursos que existem, né? Os deputados federais, os senadores, hoje tem uma boa parte aí do orçamento do país. Tem emendas com força. E cada vereador tem sua pauta, tem sua demanda, e eu fui lá, protocolei ofícios, estive nos gabinetes de Wilson Santiago, Luiz Couto, Aguinaldo Ribeiro, Murilo Galdino, também conversei com o senador veneziano, enfim, levando essas demandas. O gabinete do deputado Romero não esteve aberto para você, não? Não, na verdade, assim, ele iria até me receber, mas não foi possível, questão de agenda, né? Porque é aquela história, a nossa pauta, as demandas que a gente recebe é de Campina Grande, não é de Valéria. Então não é de bancada, não é de partido, não é de oposição, não é de situação. E Romero, então nos cabe bater as portas que estiverem abertas. Ele não fecha a porta assim, não. Realmente ele não tem mas é porque quando ela fez a listagem, eu estranhei, não tem ido a Romero, né? Mas exatamente. Aí ela explicou que, na verdade, foi questão de agenda. E né? Algo de produtivo dessas conversas, essa agenda, Valéria? Pois eu levei ofícios, né, solicitando emendas para diversas ações voltadas à causa animal. A construção do hospital veterinário, uma ambulância PET, uma espécie de SAMU PET, a compra de ração para os protetores, para abastecer o banco de ração, que foi um projeto meu apresentado na Câmara, né, para que o município possa destinar ração para ONGs e protetores cadastrados, entendendo a necessidade dessas pessoas, né, que, como a gente sempre diz, faz o trabalho do poder público à medida em que retira esses animais de rua. Solicitei também recursos para ampliação do programa Paraíba PET do governo do estado, né, para aumentar essas castrações, que já existem há mais de um ano, mas entendendo que também é uma demanda muito grande, precisa ampliar. E, enfim, e aquela história, protocolei os ofícios, dia 23 agora, sexta-feira, foi o prazo final, para que os parlamentares possam destinar, porque quando você pede não quer dizer que você vai receber, todos se mostraram realmente receptivos, no intuito de avaliar e de ver de que forma podem ajudar, e como podem ajudar, enquanto podem ajudar, e a gente está acompanhando essa semana para ver o resultado. Se eles enviarem alguma emenda, vem direto para o município, ou para o município ou para o estado. No caso, para a construção do hospital veterinário, para a ambulância PET, para o banco de ração, é para o município, é para o fundo municipal. E aí o município tem que destinar ainda, né? Tem que destinar. Mas há essa disponibilidade, pelo interesse do município de construir esse hospital? Pois é aquela situação. Se não há, a gente vai cobrar. E o dinheiro, se vier e não for, aí volta, Aí volta, porque assim, como as emendas PIX, né, houve uma mudança, né, recentemente, porque antigamente esse dinheiro ele vinha a fundo e não tinha a descrição, né, para que ele seria utilizado, qual o objeto ele seria destinado, mas agora tem que vir com o objeto, com a descrição, e aí se o município não usar, ele tem que devolver. E assim, um intuito da causa animal. O objetivo maior é o hospital veterinário, Carlos, porque não dá para a gente esperar mais. Eu fui a João Pessoa recentemente conhecer de perto o hospital PET e assim, a gente fica
frustrado. Lá já tem um municipal. Lá já tem um hospital veterinário municipal PET, uma clínica veterinária municipal. Aqui tem a clínica, pelo menos? Não existe nada. Campina Grande não tem nenhum suporte médico veterinário gratuito hoje, porta aberta para a cidade, a não ser umas fichas que são distribuídas diariamente pelos zoonoses para dar uma consulta, mas esse animal, e de forma limitada, para um público muito específico com uma quantidade muito limitada. Nas clínicas particulares, é isso? Não, nos zoonoses. Não existe. Campina Grande não tem nenhuma assistência veterinária. Hoje, se você tiver um animal, você não tiver condições de tratá-lo... Que é caro, inclusive. É caro, é caríssimo. Esse animal morre. João Pessoa já tem a clínica que funciona há mais de 2 anos. O hospital veterinário que vai fazer 1 ano agora, com todos os setores, 2 centros cirúrgicos, faz todo tipo de cirurgia, castração, cirurgia ortopédica, cirurgia de câncer, que é a piometra, né, em cadelas, faz exames, raio-x, ultrassom, tem a área de internação. Então, assim, por que Campina Grande? A gente vai se conformar que o prefeito não quer construir um hospital e ficar por isso? Valéria, esse hospital lá de João Pessoa, por exemplo, ele recebe recursos do governo federal ou é bancado só com recursos municipais? Eu conversei com o secretário de Defesa Animal, né, que inclusive é outra ação lá de Cícero Lucena, criou uma secretaria para a causa animal, entendendo que para poder avançar nessa área, inclusive receber recursos, tem que ter a secretaria. Ah, sim. Que é o Guga Pet. Ele me disse, Valéria, a gente fez com recursos próprios e com emendas, exatamente essas emendas que eu estou indo atrás para a construção. Uhum. E ele disse, inclusive, para a manutenção, que é um grande gargalo, né, dos gestores, não é só construir, o equipamento é mantê-lo. A gente está mantendo, ele disse, a gente está mantendo com apoio dos parlamentares que destinam verbas. Sim. Ô, Valéria, aqui em Campina Grande, junto ao prefeito Bruno Cunha Lima, você já teve esse diálogo e o prefeito explicou que, porventura, pode estar faltando para que esse hospital saia do papel? É muito difícil o diálogo com o Bruno, viu? É muito difícil. Mas, assim, eu não me furto, disse até o próprio veneziano, quando eu sentei à mesa com ele lá em Brasília, que eu senti, assim, por parte dos parlamentares da base de Bruno, uma vontade de destinar recursos, mas ficou nas entrelinhas que é como se o prefeito não quisesse fazer. Inclusive, eu tenho essa informação confirmada pelo próprio deputado Romero Rodrigues. Sim. Romero destinou 3 milhões de reais para o Hospital Veterinário em Campina. 3 milhões de reais já tem destinado de emendas de Romero. Já existe o terreno para a construção desse hospital, que fica ali por trás da UFCG, perto daquele condomínio Bento. Sim. Já existe um projeto arquitetônico, um projeto para a construção... Isso é do governo Romero ainda ou já é do... Agora, o projeto. Mas os deputados estão tentando convencer Bruno a fazer e ele não quer. O deputado Romero lhe disse isso? Foi ele que disse ou você conseguiu essa informação? Ele disse que tem os 3 milhões. Destinados. Certo. E aí disse, Valéria, a gente vai... E, inclusive, assim, eu fiquei, né? E aí, deputado? Porque o prazo termina agora dia 23. O senhor vai destinar mesmo? Porque até onde eu sei, o prefeito não quer construir. Não, mas a gente vai resolver? Não sei. Ele não confirmou, obviamente. Ele não confirmou isso, mas ele confirmou que tem o recurso. E essa semana eu vou ficar de olho, acompanhando, porque essa semana vai ser divulgado em todos, né, os deputados vão divulgar para onde vão esses recursos. E aí eu vou olhar exatamente aqueles que prometeram destinar para o hospital veterinário e se Romero, de fato, colocou esses 3 milhões. Porque o que eu sei de informações de bastidores, informações de fontes lá dentro, é que Bruno não quer. E logo, eles não iriam colocar esses recursos, porque, imagina, é um absurdo. Saber que existe recurso para a construção, o deputado quer destinar e o prefeito não quer fazer a obra, porque não quer bancar os custos do hospital veterinário. Eu acho que é importante para a administração, independente de quem seja o prefeito, porque, primeiro, o centro de zoonoses já vive saturado, sufocado. Sucateado. Aí, se tivesse um hospital ou uma clínica veterinária, ia dar um suporte para o centro de zoonoses, né? Eu lembro que tinha vereadores da bancada do prefeito defensor dessa causa também. Sim, é uma demanda de Campina, como eu disse. Olímpia Oliveira, Rafafá foram a Brasília, inclusive desses 3 milhões de Romero. Eu acredito que parte desse valor aí é solicitação de vereadores da bancada. Janduí Ferreira era vereador da bancada e era defensor Exato. da causa. Mas é aquela história, alguém tem que convencer Bruno que ninguém aguenta mais. Inclusive, agora de manhã, vai haver uma manifestação na Praça da Bandeira. Protetores e ONGs estão se reunindo hoje para fazer essa cobrança. Não cabe mais, Carlos. Não, o prefeito ficar assistindo de braços cruzados é muito cômodo sem investir, enquanto os protetores estão se sobrecarregando com uma demanda de animais de rua, animais doentes, porque ele não quer fazer. Como aqui não tem secretaria, né, dessa causa animal, aí ficaria ligado aqui secretaria.
É essa a questão. Ele tem que criar uma secretaria. Agricultura? Não sei. O zoonose, hoje não tem, né? Hoje não tem. O zoonose é vinculado à Secretaria de Saúde por uma questão de política pública nacional, sim, né? Que é a vacinação, o combate à raiva e outras zoonoses. Nesse caso, teria que ser vinculada à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Ou criar pelo menos uma coordenadoria. Uma coordenadoria que foi prometido por ele. Mas, assim, o correto é você ter uma secretaria. Para você ter uma ideia. Como a gestão Bruno Cunha Lima realmente vira as costas para a causa animal. Nem sequer o Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, que foi protocolado o projeto de Olímpio Oliveira, e ele não criou. Ele não efetivou. Porque, assim, existem verbas que para o município ter acesso, tem que ter um conselho fiscal, um conselho formado pela sociedade civil organizada. Porque ele não faz, ele não quer fazer. Então, Valéria, ele vai fazer, eu vou cobrar. Eu vou cobrar e vou atrás de recursos. E a população vai saber que existe recurso e o prefeito simplesmente está se negando a fazer. Mas eu espero, eu conto muito, sabe, Carlos? E eu quero ter esse momento de conversa, esse momento de diálogo com o Bruno, para olhar olho a olho. E assim, não é uma questão pessoal, não é uma questão de briga política, é uma questão de prioridade. Não dá para aceitar mais Campina Grande, a segunda maior cidade da Paraíba, os protetores viverem como estão vivendo, sem ter acesso nenhum a um serviço público de saúde, enquanto a gente assiste aqui outros municípios como Caruaru, Petrolina, Caucaia, Crato, Feira de Santana, que são cidades do porte de Campina Grande, têm uma estrutura de saúde, ou tem uma UPA, ou tem uma clínica, ou tem um hospital. E por que Campina não tem? A saúde humana é importante, mas você nem por isso pode deixar de atender outro setor. Até porque estamos falando de saúde única, saúde pública também, quando você cuida dos animais. E também é responsabilidade do município quando tem que recolher animais soltos na rua, levar para o centro de zoonose. Que, na verdade, não faz esse trabalho. Por não haver um espaço, uma espécie de centro de recuperação ou de abrigo, chamem como quiser, hoje os animais que estão em sofrimento nas ruas, se não forem socorridos por um protetor que vai arcar por conta própria com essa responsabilidade, eles vão morrer na rua. Exceto, quais são as situações que os zoonoses recolhem? Animais atropelados, e nem sempre. Animais com zoonoses, que é obrigação, e nem sempre. E animais, assim, em situação de saúde muito debilitada. Mas no geral, não tem para onde levar o animal. E as pessoas acabam procurando a mim, como vereadora, procurando os protetores, achando que a gente tem capacidade e suporte financeiro e psicológico de acolher todos, né? De acolher tudo. Então, não dá para a gente assumir essa responsabilidade. Está na hora, já passou da hora do prefeito Bruno Cunha Lima fazer o que é a obrigação dele, que é cuidar das pessoas e cuidar dos animais. E essa manifestação hoje na Praça da Bandeira é justamente para cobrar e chamar a atenção. Porque a gente não vai ficar de mãos atadas. Eu, como vereadora, não vou ficar calada e nem vou ficar de braços cruzados vendo a gestão, uma segunda gestão, um segundo mandato dele e nada acontecer, porque foi prometido. Foi prometido por A mais B na primeira campanha de Bruno que ele iria olhar pela causa animal e até agora nada fez. Estava no plano de governo dele? Ele se reuniu com protetores, nós nos reunimos na época, né, enquanto membro de ONG, e ele fez reuniões, aquelas reuniões que se faz em véspera de campanha, né, para ficar bonito no guia eleitoral. E é isso, nada foi feito. Então, assim, hoje uma pessoa já está falando um cemitério, já tem projeto para um cemitério pet. Aí você pergunta, Valéria, para onde é que vão os animais quando morrem? Para os lixos, para os terrenos baldios, para os quintais das casas. Essa semana a gente recebeu denúncia aqui, Carlos. Semana passada, né? De um animal jogado na rua, num saco ali, na calçada do Izé. É verdade. Ô Valéria, você já apresentou que projetos para esta causa lá na Câmara Municipal? Tem algum projeto seu já aprovado? Bom, foram 17 projetos, entre projetos de resolução, projetos de lei e requerimentos, né, no total. Desses projetos, 4 foram aprovados. Como eu te falei, o do Banco de Ração. Sim. A gente protocolou também um para a criação, inclusive um mais recente, sabe, Carlos, falando dessa questão do meio ambiente, da destinação de corpos de animais, para que o município, enquanto não há, pelo menos, né, uma sinalização para essa situação, ele faça o recolhimento e incineração desses corpos de animais que morrem nas ruas ou de pessoas que não têm realmente para onde levar. Porque tem muita gente hoje que tem um abrigo em suas casas. E quando esses animais morrem. Então, assim, foram vários projetos que a gente protocolou para a criação da frente parlamentar da causa animal. Essa frente parlamentar para que Para unir as duas bancadas. Para todo mundo chegar e falar
com um só propósito e objetivo de que é necessário ter essa discussão e que o prefeito realmente sancione, porque não adianta a gente protocolar projetos, elaborar, né, bons textos, buscar ouvir a população, que é uma demanda que vem da população, aprovar na Câmara, chegar na mão do prefeito e ele vetar, ou simplesmente não sancionar. Ou sancionar e não cumprir, que é o grande problema da Câmara Municipal hoje, viu? A bancada de situação, a bancada do prefeito lá na Câmara, é simpática essa defesa da causa animal? Olha, eu vejo muito positiva assim, a sinalização, assim, pelos projetos, inclusive, que já foram aprovados por unanimidade, todos os meus projetos. E também projetos de outros colegas da causa animal, que eles têm colocado, inclusive, até pessoas que você olha que assim, não tinham até então a identidade como a causa, e a gente vem acompanhando isso, mas não basta só colocar projeto. Deixa eu dizer outra coisa. Existe em Campina, hoje, na Câmara Municipal, projetos de lei que foram sancionados ano passado, aprovados pela Câmara ano passado, em abril, e ainda estão na Procuradoria, à espera de um parecer, para que chegue à mesa do prefeito e seja sancionado, para virar lei. Mas aí o parecer tem que ser do procurador, que não temos, né? Exatamente. Hoje, Carlos, a gente ainda tem um procurador interino, né? Mas ele pode assinar. Mas ele pode assinar, né? Ele pode assinar. Mas para você ver como há uma situação assim muito, muito caótica. Então, assim, acaba enfraquecendo o parlamento, porque a gente não tem recurso. A gente não tem emenda impositiva para ajudar a população, destinar, inclusive, verbas para ONGs, para instituições, né, que cuidam de pessoas e que cuidam de animais. Quando a gente faz um projeto, demora para ser sancionado. Quando é sancionado, sabe-se lá se é aplicado, se sai da prática. Quantos projetos de lei existem em Campina Grande que não saem da prática? Eu só estou esperando o meu primeiro projeto ser sancionado, porque à medida em que ele for sancionado, eu vou correr atrás. E a prefeitura vai ter que explicar por que não cumpre. Porque eu não vou levar essa pecha de que vereador não faz nada, de que vereador não trabalha, por uma questão de falta de vontade política do executivo. Porque quem executa é o prefeito. Então, ele vai precisar explicar para a população. Primeiro, se tem verba para construir o hospital, por que não constrói? Segundo, se tem projeto aprovado, sancionado, por que não faz? Cabe a gente cobrar, é o que nos resta. Essa semana já dá para saber se foi enviado verbas para o hospital? Essa semana? O prazo foi agora sexta-feira, dia 23. Sim. Então, minha assessoria está acompanhando em todos os gabinetes. Eles têm que publicar a destinação. Para onde vai essa destinação, qual o valor que foi destinado para cada área, para cada município, se é para o município, se é para o estado, e tem que ter esse relatório. E eu quero saber, e eu vou atrás. Porque, inclusive, eu estava tentando falar com o Romero antes dessa data, mas aí consegui falar com ele por telefone, a questão de agenda a gente não conseguiu, porque é absurdo saber que existe recurso e o prefeito não quer construir. Eu quero muito estar errada. Eu vou torcer, como diz a história, para queimar a língua. Para que, de fato, esse recurso seja destinado e ele comece a executar. 3 milhões já é um valor significativo, né? 3 milhões. O Hospital de João Pessoa, o orçamento dele foi de 4,5 milhões, houve um aditivo, chegou a 6. Mas já dá para começar. E eu solicitei também, Murilo Galdino se comprometeu com 1 milhão. Já daria 4 milhões? Já daria 4 milhões, e fora outros deputados. Digamos que seja menorzinho do que o de João Pessoa, mas já dá para fazer, né? Mas é exatamente, até proporcionalmente falando, foi o que o Veneziano conversou comigo na reunião, mas, Valéria, você está tomando como base um hospital na capital, Campina Grande, vamos falar da questão proporcional, eu digo que seja, que faça uma clínica, que faça alguma coisa, mas tem que ter um serviço. Não precisa ser o tamanho do de João Pessoa, né? Vamos botar, a população de João Pessoa é o dobro da de Campina, vamos ver que animais também, enfim, mas que tenha um espaço, né, para atender esses animais. Exatamente, né? que tenha uma porta aberta. Hoje à tarde, eu até aproveitar aqui o espaço também para divulgar que a gente vai estar realizando uma ação ali na Praça da Bandeira, o Pet Stop. Pet Stop. Pet Stop. Essa da sua blusa? Não, esse aqui é um slogan que a gente usa para tudo, né? É por uma boa causa. Sim. Que também é, né? Pet Stop. É o Pet Stop do Maio Amarelo, assim, trazendo... A gente tentou... Já tem uns dias que a gente tenta realizar, mas em virtude da chuva, estamos só adiando. Alguém tem a previsão do tempo hoje para saber se vai dar certo. Mas, a gente fez uma parceria com a STTP, que vai nos dar esse suporte para... distribuir adesivos para aqueles condutores e motoristas conscientes, né? Eu freio para os animais, porque eles também fazem parte do trânsito. Muitos, infelizmente, morrem atropelados quando não ficam aleijados, quando não ficam sequelados para a vida toda. Muitas vezes por uma direção defensiva que não existe, por um cuidado, uma empatia do motorista que vê aquele animal ali e não toma cuidado. Tem gente que sobe na calçada só para atropelar, só de maldade. Ainda existe a maldade. Então, é nesse sentido, assim, sabe, de
tentar conscientizar a população de uma forma geral, inclusive para denunciar casos desse tipo. Porque o trânsito seguro depende de todos nós. E os animais... E é tão lindo quando você vê, olha, eu já vi tanta imagem de cachorro atravessando na faixa de pedestre. E tem gente que não atravessa, Eu já né? vi também ali na mais avenida do linda. Canal do Prado, já vi já algumas Dá vezes. até vergonha de ver se o cachorro passa na Tá faixa. vendo? Tem gente. gente que atravessa, nem olha, nem sabe se o carro tá vindo carro da direita ou da esquerda. Eu digo, meu Deus do céu, vocês verem, né? Que são seres sencientes, dotados. Mas, infelizmente, também o ser humano não ajuda. Então, é isso, é para conscientizar. Valéria, mantém a gente informado dessa história, se os parlamentares vão enviar Mas recursos. pode ter certeza Inclusive, que eu vou publicar. Pra gente divulgar. Vamos publicar, inclusive, aqueles que se comprometeram conosco, né? O que é que vão ajudar, o que é que vão doar, de que forma vão nos ajudar dentro desses projetos que eu apresentei. E essa do Hospital Veterinário, que é o grande gargalo. Fica até um mote pra gente trazer uma fala do deputado Romero, né, cara? Pra explicar essa situação. Exatamente. E assim, eu volto a dizer, quero me sentar com o Bruno, não tenho nenhuma objeção, muito pelo contrário, quero que ele escute essa demanda, né, já que em anos anteriores não houve esse diálogo, né, nem com a causa, mas assim, eu tenho certeza, espero contar com a sensibilidade dele, que ele nos receba e coloque na mesa, a gente coloque na mesa as demandas e ele possa dizer, de fato, efetivamente, o que é que pode ser feito nessa segunda gestão dele, que já que na primeira não houve, né, avanço nesse sentido, para que esse hospital saia do papel. É preciso, é urgente, é necessário. E Valéria vai ficar cobrando, porque conheço Valéria, imagino que isso aí vai... Não tem um calendário, eu vou fazer o meu calendário, eu vou carimbar, a cada mês eu vou ficar mostrando, martelando. É melhor atender logo, fazer que nem Zélezinho, é melhor atender logo, né? Atenda logo. Porque não dá pra gente ficar de braços cruzados. É Até verdade, porque, Carlos, essa demanda chega pra mim, ó. Chega nesse celular, chega no WhatsApp, chega no Instagram. As pessoas achando que, enquanto vereadora, porque é uma confusão, né, de prerrogativas e de responsabilidades, que agora nós temos a responsabilidade de tirar os animais de rua. Não. Cabe à prefeitura criar ações e políticas públicas para isso. E eu, Valéria, eu vou atrás de recursos, eu vou cobrar, eu vou dar sugestões, eu vou elaborar projetos. A mulher de barro é danada, viu? Valéria Assunção, vereadora de Campina Grande. Valéria, obrigado. E você foi eleita prometendo ao povo ser defensora dessa causa. Então você principalmente, não desmerecendo, dizendo, é só vereadora de uma causa só. Não, de todas as causas. Inclusive, tenho estado com o meu gabinete aberto e as redes sociais sempre ouvindo as pessoas para, enfim, entender quais são as demandas e levar, né, ao poder público também e cobrar a questão da saúde humana, enfim, o que for de interesse da população. Mas é óbvio que precisava de uma voz, de alguém também que se levantasse, que, assim, eu sei que existem outros vereadores que já abraçam a causa animal e eu venho para somar. E venho para trazer esse conhecimento de causa e a prefeitura entender que chegou o momento de fazer alguma coisa. É verdade. Valéria Assunção, obrigado, Valéria. Sucesso. Hoje, se a chuva ajudar, vai ter o pet stop. O pet freio stop para os animais. E você, Freia? Claro. Eu sou apaixonado por danado. Eu tenho um danado de um pet lá em casa. Liga isso não com ele, não. É meu amigo. O danado é o filho do cão. Eu nunca vi um caba Mas não tão deixa amigo. de ser um filho do cão, né? O cachorro, né? Eu nunca vi um caba tão amigo como ele é, meu amigo. Viu? Fiel, né, não? Ele é amigo demais. Ave Maria. A amizade mais verdadeira que tem. Aquele é. Os animais são evoluídos. A gente precisa Será que ele retribui? Se eu tivesse... retribui. Ontem ele ficou tão tristinho, porque ele queria... Todo domingo eu venho com ele passear no açude velho e a chuva não deixou. Ele ficou amanhã todo dia olhando pra mim assim, nós não vamos não. Eu digo, não dá. Só falta falar. Ele é peludo, não dá, né? Muito peludo, não dá. Valéria, obrigado, querida. Sucesso. Obrigada. 7h41, vamos fazer um intervalo na volta. Vamos falar de liquida.